Graça e paz, meus irmãos, tudo bem com vocês? Hoje eu quero te convidar para um devocional junto comigo e eu vou chamar esse devocional do devocional que você não vai fazer. Então, se você não fez o seu devocional hoje ainda, fica aqui comigo que eu quero te convidar para essa imersão nesse livro fantástico do John Piper. Olha o tamanho deste livro, olha a qualidade desse livro, capa dura. Um livro fantástico, um acabamento fantástico, um livro da editora Fiel, livro do John Piper. Eu tenho esse livro já tem uns 3 anos, eu acho. Eu comprei ele bem quando lançou. Eu li a metade dele já, não li ele inteiro, não li ele por completo. Li aqui a metade dele. E hoje eu voltei para fazer uma leitura, uma pesquisa nele. E eu resolvi fazer esse devocional. E por que o devocional que você não vai fazer? Porque talvez você veja um livro dessa estatura e você fique com medo. Isso te atemorize e você não pense em comprar, em adquirir um livro desse tamanho. Eu tenho diversos livros aqui assim. A minha primeira prateleira aqui, de cima, é tudo de teologia sistemática. Então são livros de 900 páginas, 800 páginas, 1000 e poucas páginas. Eu tenho um box aqui que são comentários de toda a Bíblia, que são 5 livros. Então é um box, uma caixa desse tamanho assim, com os comentários de todos os livros da Bíblia. Então esses livros de estudo, de teologia, eles são bem grandes, são conteúdos bem vastos, né? São também um assunto da Bíblia. A Bíblia já é muito grande, imagina comentar a Bíblia inteira. Mas esse livro não é um comentário bíblico, ele vai falar sobre providência. Quando nós falamos sobre providência, o que nós pensamos? O que você pensa quando fala sobre providência? Por quê? O John Piper ele vai falar aqui sobre esse tema e ele vai explicar esse tema. Primeiro, ele vai fazer aqui 4 convites. Eu tô aqui na introdução. O devocional hoje vai ser sobre a introdução desse livro. Ele vai falar sobre 4 convites. O primeiro convite são maravilhas contra-intuitivas. Por que isso? Por que esse nome? Porque nós temos a intuição de que tudo vai dar certo. Então, quando nós falamos providência, a nossa intuição é que Deus vai prover todas as coisas para nós. E aqui ele vai explicar isso. Eu quero ler aqui um trecho no começo desse capítulo que ele fala assim: em primeiro lugar, convido você para o mundo bíblico de maravilhas contra-intuitivas. Argumentarei que essas maravilhas não são ilógicas nem contraditórias, mas tão somente diferentes da nossa forma usual de ver o mundo. Tão diferentes que nossa primeira reação é muitas das vezes dizer, não pode ser assim. Mas o não pode estar em nossa mente e não na realidade. Quão insondáveis são os teus juízos e quão inescrutáveis são os teus caminhos. Aqui ele está citando Romanos 11:33. O que ele quer dizer com isso aqui? Nós temos a intenção, quando nós falamos de Deus e quando nós falamos da Bíblia, nós temos sempre a intenção de que ele vai nos ajudar em algo, vai fazer sempre algo a mais. Mas nós não paramos para pensar que todas as coisas já estão prontas. E que Deus está agindo nos mínimos detalhes. Aqui eu já estou entrando em outro tema do que eu vou falar aqui, mas essa maravilha contra-intuitiva já nos leva a uma confiança plena em Deus. Porque imagina, você vê um lugar maravilhoso, muito bonito, você chega numa paisagem assim, bem bonita e se maravilha com aquilo. A sua intenção é visitar aquele lugar, voltar mais vezes naquele lugar, é ficar ali por algum tempo, meditar. E o que é uma maravilha contra-intuitiva? É aquilo que vai além das nossas perspectivas. Ele vai comentar aqui assim, ó: eu espero que você permita que a palavra de Deus crie novas categorias de pensamento, em vez de tentar forçar a escritura a se enquadrar nos limites do que você já conhece. E aí ele vai citar um verso de Isaías, ele diz assim, ó, que diz assim: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Então aqui ele faz esse convite de ter essa maravilha contra-intuitiva, porque nós precisamos entregar a nossa mente, nosso intelecto, tudo, deixar tudo vulnerável ao agir, ao poder de Deus, para que ele haja de forma completa em nossas vidas. Então não é o que eu quero,
não é o que eu preciso, é o que Ele tem para mim, e isso vai além das nossas perspectivas. O segundo convite que ele faz é esse aqui, ó, penetrando na realidade por meio das palavras. E ele vai escrever aqui assim: segundo, eu o convido a penetrar na realidade por meio de palavras. Providência é uma palavra que não se encontra na Bíblia. Nesse sentido, assemelha-se a palavras como trindade, discipulado, evangelização, exposição, aconselhamento, ética política e carismática. Ou seja, o que ele está querendo dizer aqui? A palavra providência, ela não existe na Bíblia, não está ali na Bíblia. E aí ele quer nos convidar a conhecer, a penetrar na realidade por meio das palavras, por quê? Dentro das Escrituras, nós vamos reconhecer a providência de Deus através da história, através do que está ali, através da ação de Deus, através do testemunho das pessoas que estão ali. Um exemplo é a palavra trindade. A palavra trindade não está na Bíblia, mas nós sabemos que existe uma trindade, por quê? Porque é um Deus que existe em 3 pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então é uma divindade em 3, por isso que é trindade, é uma divindade em 3 pessoas. Então essa palavra trindade não existe na Bíblia, mas nós entendemos que ela está ali porque nós vemos o Pai, nós vemos o Filho e nós vemos o Espírito agindo em conformidade, agindo juntos e agindo como a mesma pessoa em toda a história da Bíblia e em toda a história da humanidade. Então existe esse testemunho ali. E aí a providência cai nesse mesmo parâmetro, porque a palavra providência não está na Bíblia. Não está escrito nenhum versículo assim que Deus vai providenciar tudo para você, não. Mas existem passagens que vão nos mostrar que Deus está providenciando diariamente todas as coisas que são necessárias para nós. E aí nós precisamos confiar nessa providência através do agir de Deus e não através das nossas necessidades. Ele até comenta aqui, ó, não podemos dizer, a Bíblia define providência dessa maneira. Poderíamos dizer isso somente se a Bíblia usasse o termo providência, mas não usa, como eu disse, é assim como trindade, a providência de Deus está lá, ela é intrínseca na palavra, ela é intrínseca no texto, na história, mas a palavra providência não está, mas nós sabemos que tudo provém do Senhor, se tudo provém do Senhor, a providência é dele, ele que faz tudo, e nós precisamos entregar nossa vida para confiar nele dessa maneira. E o terceiro convite é um mundo centrado em Deus. Terceiro, eu convido a um mundo centrado em Deus. Jesus disse que olhemos para as aves, pois Deus as alimenta, em Mateus 6,26, e consideremos os lírios do campo, pois Deus os veste, que é Mateus 6, do 28 ao 30. E aí aqui ele está falando sobre essa questão do mundo centrado em Deus. E ele já trouxe o exemplo ali que Jesus dá dos pássaros, do lírio, do campo, e a providência que Deus dá para esses animais, para esses vegetais, para as plantas todos os dias. Todos os dias os animais, os bichos, a terra precisa de uma providência diária e Deus está ali providenciando tudo o que eles necessitam, e é isso que ele enfatiza aqui. Nesse mundo centrado em Deus, se nós temos um mundo centrado em Deus, se nós vemos que o mundo é tudo centrado em Deus, que o centro de tudo está em Deus e não em nós, nós precisamos confiar nele. E aí ele comenta o versículo de Mateus 10, do 29 ao 31, que diz assim: não se vendem 2 pardais por um dinheiro, e nenhum deles cairá em terra sem o consentimento do vosso Pai. E quanto a vós outros, até os cabelos da cabeça estão contados. Não temais, pois bem mais valeis do que muitos pardais. E ele vai comentar esse texto bíblico, ele diz assim, ó: não somente alimenta os pássaros e vestes os lírios, como também decide quando cada pássaro morre e cai no chão. O argumento de Jesus é o mesmo afirmado em Mateus 6. Ele é o Pai de vocês. Para ele, vocês são mais preciosos do que os pássaros. Portanto, não precisam ficar com medo. Esse tipo de providência pervasiva, combinada com esse tipo de cuidado paternal, significa que Deus pode cuidar de você. Ou seja, se nós vemos ali, se nós sabemos que Deus cuida dos pássaros, do lírio do campo, que até a morte dos pássaros é controlada por ele, não acontece nada sem o consentimento de Deus. Imagina as nossas vidas. Então você pega assim, né, um exemplo, por exemplo,
de uma família, de uma casa. Tem lá o esposo, a esposa, os filhos e o cachorro, os pets. Apesar que hoje estão trocando as bolas aí, né? Mas eles estão ali. Quem o pai ama mais? O filho ou o pet? É o filho. Ou tem que ser o filho, né? Tem que ser o filho. Mas, por exemplo, pro pet ele vai comprar ração, pro filho ele vai comprar filé mignon, se for possível, aleluia. Então, aqui ele está trazendo esse exemplo. Se Deus cuida dos lírios, se Deus cuida dos pássaros, se Deus cuida do campo, imagina de nós. Se vende um pássaro, um pardal, é o que Jesus falou. Se vende 2 pardais por um dinheiro, por uma quantia, imagina quanto mais valor você tem. Qual o seu valor? Qual o valor que você tem? Qual o valor que você tem se dado? Qual o valor que você acha que Deus te deu? Ele entregou o filho dele para morrer na cruz por nós. E não existe um preço mais alto do que isso para revelar o amor dele para nós. E o quarto convite que ele faz é conhecer Deus. Em quarto e último lugar, convido a conhecer, talvez como você nunca conheceu, o Deus cujo envolvimento na vida dos seus filhos e no mundo é tão pervasiva, tão envolvente e por isso tão poderoso que nada pode acontecer com eles, além do que Deus planeja para a glorificação deles em Cristo e para a sua glorificação neles. Então aqui ele está nos convidando a conhecer a Deus de forma profunda. E como que nós fazemos isso? É impossível conhecer a Deus sem fé, está escrito lá em Hebreus. É impossível se aproximar de Deus sem a fé. E é impossível conhecer a fé sem a palavra de Deus, porque a fé vem pelo ouvir e o ouvir a palavra de Deus. Então aqui ele vai fazer, esse é o maior convite que tem aqui, e ele vai fazer esse convite nos introduzindo a palavra de Deus, fazendo aqui um mergulho profundo nas escrituras, porque às vezes é por meio das escrituras que Deus se revelou. Deus se revelou através da criação e confirmou isso através das escrituras. Então não existe outro modo de conhecer a Deus. Não existe outra maneira de conhecer a Deus. A verdade está na palavra, a verdade é Jesus, que está revelado desde o primeiro ao último versículo da Bíblia. Então nós precisamos conhecer Deus através da palavra dele, através das escrituras. Então esses são os 4 convites. É claro que eu não vou ler tudo para vocês, são só a introdução, só esses 4 convites aqui. Eu acho que tem mais de 10 páginas, mais de 15 páginas, sei lá, ó, página 31, a página 18 a 31, quase 20 páginas. Então eu não vou ler tudo para vocês, mas eu te convido a conhecer mais a palavra de Deus, te convido a orar a palavra de Deus, a buscar a palavra de Deus. Ande com pessoas que conheçam, que falam, que comentem sobre a palavra de Deus. Essa é uma indicação que eu tenho. Se você tem essa coragem, vai lá, procura. Eu vou tentar deixar o link de venda desse livro aqui na descrição do canal aqui, desse vídeo, mas vai lá, procura ver se você consegue adquirir esse livro aí, e eu tenho certeza que isso aqui vai agregar muito na sua vida com Deus, no seu conhecimento de Deus e na sua caminhada com Ele. Amém? Gostou desse vídeo, desse conteúdo? Gostou desse devocional que você não ia fazer? Clica aqui no curtir, compartilha esse vídeo, comenta alguma coisa aí, me ajuda aí, vamos juntos aí conhecer e divulgar a palavra de Deus. Amém? Deus te abençoe.